E aí galera, beleza? Iniciando aqui mais uma leitura aqui, ó. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. É o sexto livro aqui da saga do Harry Potter. Tô lendo aqui esse livro aqui porque para analisar a partir do monomito, né? Ou seja, a partir das características comuns que um mito tem, né? E aí você percebe isso na história do Harry Potter, qualquer livro, um livro clássico como a Odisseia, até mesmo as histórias religiosas de heróis, Sansão, Hércules, você aplicando esse monomito chamado, as características do mito, características comuns que um herói tem, você vai ver que há uma espécie de padrão universal, né? Um arquétipo, né? Chamado. E aí o Harry Potter ele segue esse arquétipo, né? Ele, quando é pequeno, ele sofre um atentado, né? Contra a vida dele e sobrevive, né? E aí já é considerado já parte do milagre, né? Porque o pai dele morre, os pais dele morrem e ele sobrevive, né? Então aí já é a parte do nascimento milagroso, né? Geralmente os mitos religiosos, os heróis eles nascem de virgens. No caso dele aqui ele não nasceu de uma virgem, mas já fez um milagre já criança, a sobreviver um ataque de um dos bruxos dentro do universo dele, dos bruxos mais fortes do mundo, né? Do universo de Harry Potter. E aí, né, quando ele é criança, ele recebe uma marca na testa, e essa marca é outra característica comum dos mitos, né? Geralmente o herói, quando é pequeno, os seus pais são mortos. Por exemplo, você pega o mito de Siegfried, que é um mito popular no norte da Alemanha, né, nos alemães. E aí o Siegfried, a família dele é morta e ele geralmente ele recebe um bracelete, um cordão, um anel, alguma coisa que vai identificar, quando ele estiver grande, quem é que ele realmente é, né? E aí no Harry Potter acontece isso, os pais dele é morto, aí ele recebe uma cicatriz, né, no rosto, e quando ele está na adolescência ele descobre, né, ele descobre que realmente ele faz parte do mundo mágico, né, que ele é um bruxo, e aquela marca ali é um sinal que ele sobreviveu a um ataque quando ele era criança, né. E aí você vai ter os arquétipos, né, os comuns, né, você vai ter o velho sábio, né, que é o Dumbledore, que é aquele que vai guiar o herói. Você vai ter o arqui-inimigo, né, que é o vilão que vai representar o oposto dele, né, que vai ser o Voldemort. E etc. É muito interessante, eu estou lendo aqui os livros, deixar o sexto livro que eu estou lendo, e tentando encaixar dentro desse arquétipo mundial do herói, né. O fato eu vim perceber que o Harry Potter se encaixava dentro desse padrão quando eu assisti os filmes e percebi que nos últimos filmes ele morre e renasce, né? Ele morre para poder matar a parte má que tem dentro dele, que é a parte do Voldemort que faz parte da alma dele, e ele volta, né? Ele volta à vida, que é justamente dentro da mitologia, quando o herói ele morre e renasce, ele transcende e ele volta de uma forma como se fosse uma forma perfeita, uma forma que ele está no ápice, no ponto de enfrentar o desafio final, né? O herói, ele ao longo da sua história, ele passa por várias transformações e a transformação final que vai levar ele a vencer o seu arqui-inimigo é justamente quando ele morre e renasce, né? E aí você vai ter mortes simbólicas e mortes reais, né? Por exemplo, você vai ter na Odisseia, o Odisseu ele vai no mundo dos mortos e retorna. Você vai ter o Hércules, ele vai no mundo dos mortos e retorna. E é a mesma coisa do Harry Potter, ele morre e renasce, ele morre e volta para enfrentar o seu inimigo, né? E até mesmo as mitologias religiosas, os heróis eles vão passar por esse processo, né? De morrer e renascer. Quando renasce ele está no ponto quando chega o clímax da história, né? Quando ele vence ali o seu arqui-inimigo, quando ele alcança os objetivos, né? E um fato interessante é que o herói, geralmente, dentro do arquétipo do herói, dependendo das histórias, o herói no final, principalmente as histórias medievais, o herói se torna no final um rei, né? Ele vai governar ali aquela região que ele salvou. Mas geralmente, uma característica comum também, é que no final ele não ele vive uma vida comum. Às vezes ele luta pelos objetivos dele, ele consegue salvar a sociedade que ele está lutando para salvar, e no final ele não se torna nada, ele se torna uma pessoa comum, ele só quer viver a vida comum que ele tinha antes de iniciar a história, né?
Você vê no final do Game of Thrones no final, o Jon Snow ele praticamente se torna um exilado, né? Ele salva ali a nação, ele salva ali os reinos, os 7 reinos, e no final ele vira um exilado, né? E é justamente uma característica que é muito comum, que é muito interessante isso aí, né? Muito legal, muito interessante. Então tá aí, Harry Potter. Esse é o sexto livro, falta só mais, depois desse mais um, aí eu vou terminar. Se alguém quiser ver uma análise mais descrita lá no primeiro livro que eu li, no Harry Potter e a Pedra Filosofal, no meu perfil tem aí nos stories, mais ou menos o resumo. E esse padrão você pode observar no Naruto, você observa no Harry Potter, você observa no Senhor dos Anéis, muito interessante você observar isso aí. Você observa no Game of Thrones, e aí eu estou falando de literaturas, de filmes e você pode estender isso para religiões, o que é o monomito, o mito do herói, segundo o livro do O Herói de Mil Faces, né, do Joseph Campbell, ele explica bem direitinho esse conceito aí. O filme, o Star Wars segue esse padrão, então tá aí, fica a dica aí, ok? Até a próxima.